Mas, então, o que é que acontece, né? Vocês viram primeiro a missionária Sara mostrou lá no Gênesis, né? Depois a pastora Ana trouxe, né? Êxodo citou e uma normativa em Deuteronômio. E o que acontece, né, pastor? Anos depois, né? Lá com os vários reis, né? Vários, né? Inclusive o próprio Salomão, né? Mas acontece lá com Acabe, essa nojeira, aquela Jezabel, né? Então, os pais, os crentes, nós precisamos ser crente, gente. Nós precisamos ser crente. Nós precisamos assumir verdadeiramente a nossa identidade. Estamos no mundo, mas somos forasteiros. Estamos no mundo, estamos peregrinando. Estamos no mundo para cumprir um propósito do céu, de Deus. Não importa a profissão, faça da sua profissão um instrumento de missão. Então, nossos valores são outros. Ou nós estamos, vivendo de uma maneira que estamos envergonhando o nome do Senhor. Então, nós precisamos recuperar a postura dos santos. Sempre o povo, né, desde Israel, Deus falou, né, ser de santos porque eu sou santo. Aí Pedrão repete isso para a igreja. Amém, amém? Irmãos, não tem vida melhor do que a vida da santidade, ter a alegria de Deus, saber que eu estou agradando a Deus e que estou caminhando para a eternidade. Daqui a pouco Jesus vai chegar e vai levar um povo e nós queremos subir. Não vamos nem olhar para a terra para dar tchau. Não vamos nem olhar para... estou indo, não. Eu estou olhando só para cima de onde vem o Salvador. Glória a Deus. Por isso, seguir a paz com todos é a santificação. Daí combater a imoralidade, combater o adultério, combater o casamento misto. E eu louvo a Deus porque Deus, né, pastores, ao longo do tempo tem dado aqui grandes casamentos. Temos um pessoal de Deus aqui, temos um pessoal que tem temido ao Senhor. Glórias a Deus. Amém? Temos um pessoal que tem acreditado e Deus tem abençoado, mas Ele quer abençoar todo mundo. Pastor Miranda. Sim, Senhor, nós louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo, glória a Deus. E o próprio apóstolo São Paulo, que na primeira carta ele já vinha combatendo, dizendo: não vos associeis com os devassos, mandando fugir da imoralidade. Lembramos aqui o que o reverendo vem pregando. A igreja de Corinto surgiu em um mundo completamente promíscuo, completamente imoral. E agora na segunda carta, o combate continua do apóstolo. E o apóstolo lá na segunda carta, no capítulo 6, versículo 14, em diante, ele diz assim, ó: não vos prendais em um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitareis e neles andareis, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filha, diz o Senhor Todo-Poderoso. O apóstolo São Paulo traz aqui à baila a lei que está lá em Deuteronômio capítulo 22, versículo 10, onde dizia que era proibido colocar dois animais que não fossem da mesma família. O jugo era uma canga, uma peça de madeira que era acoplada aos animais para arar a terra. Isso era colocado entre os dois bois, e aí então guiava os carros e a terra era arada. Só que não podia colocar um boi e um jumento do lado. Isso era proibido dentro da lei. Paulo vai trazer isso agora, mostrando que você não pode ter nenhum tipo de união com o infiel.
nenhum tipo de união matrimonial com aquele que não professa a mesma fé. E é interessante que ele diz o seguinte: não há como ter sociedade com isso, e aqui a palavra do grego sociedade é participação. Ele está dizendo, não tem como um cristão se unir em matrimônio, ter participação com o infiel. E ele diz mais, não há comunhão, você é luz. Qual é o ambiente do santo? O ambiente do cristão não é as trevas, de lá nós já saímos. Não é para voltar lá não, gente. Ele diz, não há comunhão, e uma das características de Deus é a luz. Você vê lá em João, que ele diz, 1 João capítulo, se eu não me engano, 5, ele diz, ó, Deus é luz, nele não há o quê? Trevas alguma. Então Paulo está aqui combatendo, e ele diz mais, ó, não há concordância. Quais são então o que vai acarretar a união de um casamento misto, a união de um crente com o não crente? A primeira coisa que nós temos que falar foi o que a missionária Sara falou. Primeiro, nós estamos indo contra Deus. Eu estou contra Deus, porque você é santo. Você foi lavado, você saiu de lá daquele mundo e Deus te deu uma nova inclinação, perdoou seus pecados. Então como eu agora volto para esse Deus imundo, me unindo a um matrimônio desse? E mais, que tipo de educação vamos dar aos nossos filhos? Cristã ou mundana? Já aconteceu vários casos que a pessoa está aqui na juventude, que é o ambiente do santo, a jovem está onde? No projeto jovem, está aqui o sabadão, aí vai contrair algo desse tipo, daqui a pouco ela sai do puro, sai do santo, e daqui a pouco você vê a jovenzinha, aonde? Nos bailes, nas baladas, nas prostituições da vida. Aí daqui a pouco vem uma gravidez, só que o camarada batizar na igreja católica, e você vai fazer o quê? O reverendo ensina aqui a defender a causa das mulheres. Só que o pegador lá, que a irmãzinha se deixou ir, ele quer ensinar isso que o pai tem para o filho. Então o apóstolo São Paulo está combatendo na igreja de Corinto, dizendo o seguinte: se eu nasci de novo, se eu tenho uma união, eu tenho agora que estar em Cristo. Agora o final é tremendo, irmãos. Por quê? Lá no versículo 16 ele já diz, ó, você é templo de Deus. Não tem como colocar um ídolo aí dentro. Mas no 17 diz assim, ó, pelo que saí do meio dele. Qual é a solução, pastor, se eu cair nessa besteira? Abandone. Ele está dizendo, saí do meio dele, apartai-vos. Ele está sendo aqui veemente. Apartem-se. Aí ele diz assim, ó, não toqueis. Ele está dizendo assim, ó, vocês não devem nem tocar nisso. Por quê? Porque isso ofende a Deus. Isso ofende a Deus. E ele vai dizer o seguinte: se você fizer isso, então eu serei seu pai. Aí o reverendo acabou de dizer aqui, a gente tem que tomar cuidado para não ter um irmãozinho desavisado aí, chamando de bênção aquilo que Deus diz que é maldição. Aí ele está dizendo aqui, ó, então aí Deus será teu pai. Aí sim Deus será teu pai, e vocês serão filhos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. É interessante, né? É interessante. Que tragédia. Que tragédia a pessoa, por exemplo, o irmão, quer dizer, alguém posta uma foto, né? A moda de postar, né? E está ali apresentando o chamado de namorado, né, ou qualquer outra coisa, não sei, né? E a pessoa crente sabe que esse sujeito ou esta sujeita não são de Jesus, não são de igreja nenhuma, e vai dizer que Deus te abençoe. Irmão, Deus está te vendo e está dizendo, esse meu filho aí, né, se você nasceu de novo de verdade, porque isso não é outra coisa, né? Tá? É outra coisa. Como é que ele vai declarar uma bênção? É bênção da boca dele, porque eu não abençoo. Vocês entenderam ou não? Deus não abençoa, gente, se o princípio dele está quebrado, porque a palavra que veio dele, se a orientação veio dele. Quer dizer, onde nós lemos, eu leio agora, o Espírito Santo está usando o mesmo Paulo para dizer, não se pode se colocar, né, em julgo desigual com o incrédulo.
Ah, você é irmão da igreja, tu não liga para isso. Não, é problema seu. Mas aqui vocês vão ouvir a verdade. Glória! Aqui você não vai ficar aqui para ouvir o que você quer. Nós não vamos nos adequar à filosofia mundana, nem queremos imitar a igreja tal que não está nem aí para isso. Nós aqui estamos com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com os apóstolos, com os profetas, com a verdade. A galera de hoje acha que Deus é de moleza. Não é bem assim não. Deus é o mesmo Deus. Vejam lá em Tessalonicenses, quando foi lido, não é isso? Que a pessoa deve se abster da prostituição, seguir a santificação, e falou para não defraudar o irmão, e diz porque Deus é vingador. Gente, verdade. Vocês estão pensando, vocês estão brincando. Esse cristianismo de açúcar que apresenta aí em televisão e tal, sabe? Ele não vingará, porque é aqui que manda. Glória a Deus. Então vamos botar ordem na casa. Vamos colocar ordem na casa. Vai que Deus vai falar, põe em ordem a tua casa, porque amanhã tu morrerás. Verdade. Põe em ordem a casa, vamos voltar a ser crente. Glória a Deus. Confessar pecado, se arrepender e começar de novo. Glória a Deus. Mocinhas, levem a sério isso. Rapazinhos, levem a sério isso. Sai de fora sai de perto dos fofoqueiros e dos carnais, que tudo pode. Não é assim não, essa Bíblia continua a mesma Bíblia, gente. Glórias a Deus. Vamos imitar na igreja aqueles que, né, são exemplos, modelos, tem grandes casamentos. Outra coisa, reverendo, o apóstolo São Paulo está dizendo assim, ó, não vos prendais. Uma das características do jugo era a servidão, era a escravidão, aquilo forçava o animal. Paulo está dizendo o seguinte, o cristão tem que tomar cuidado para ele não ser servo do ímpio. Aí você vai para um relacionamento que você é servo, aí daqui a pouco a irmã não está mais no culto. Por que ela não está no culto? Porque o jugo que ela se prendeu, ela quis se prender, o camarada está lá em casa agora, você não vai não. Aí às vezes alguns chegam e dizem assim, não pastor, mas tem que respeitar, o homem é o cabeça, e Jesus não é nada mais na vida da pessoa, porque ela está presa a uma servidão. E eu quero alertar aqui todo mundo. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou, Ele venceu nossos inimigos, o diabo, o pecado, o mundo, correto? Olha para cá. Marido ou mulher, ouça aqui, tanto um quanto o outro, Jesus tem que ser o primeiro. Se vocês se conhecem, como é que uma mulher vai permitir? Olha para cá. O sujeito não te salvou, você foi salva na igreja pelo Espírito Santo, não é? Deus usou homens de Deus para você, então você vê. Te equipou, te preparou, correto? Foi na igreja, né? Aí depois, né, eu estou falando até de gente que casou bem, tá? Estou falando de gente dentro da própria igreja mesmo, só para dar um exemplo aqui. Aí daqui a pouco, né, o sujeito cisma que você não pode fazer certas coisas, mete o dedo no nariz dele e diz, olha aqui seu cabra, aleluia. Quem me salvou foi Jesus, quem me libertou foi Jesus, quem me perdoou foi Jesus. Não te mete na minha vida com Deus, não te mexe com a minha vida com Deus, não. Eu já estou indo para a minha igreja, eu já estou indo para o meu culto, porque você não me conheceu em outro lugar, você me conheceu naquela casa. Aleluia. Não se pode usar a palavra obediência de maneira inadequada. O grande Pedro disse, mais importa obedecer a Deus do que aos homens.
e ordem absurda não se obedece. Nós aprendemos isso também nas Forças Armadas. Verdade. Sim ou não? Está aqui, subtenente. Ordem absurda? Não se obedece. É uma ordem absurda o cara querer mandar e dizer, você não vai para o culto. Aí, é que eu nasci homem, mas se eu fosse mulher, seria mulher de Deus. Deus acima de eu te enxerga. Já estou indo. Aleluia. Fica um montão de mulheres, às vezes sofrendo. Ele não quer, ele não quer, ele não quer. Opa, a gente vai voltar a esses assuntos aí. Vamos lá, Daiane. Então, eu gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. E nós vamos aqui mostrar o que é esse jugo. Eu gostaria de mostrar a imagem, a próxima, de um jugo desigual primeiro. Isso. Então, o jugo é essa barra de madeira que prendia os animais para que esses animais viessem a trabalhar juntos. E o Senhor, lá em Deuteronômio, no capítulo 22, versículo 10, ele estabelecia assim, ó: não lavrarás com junta de boi e jumento. Jugo e junta é a mesma coisa, é aquela peça de madeira que vai prender os animais juntos. E por que era estabelecido que não poderiam ser animais de espécies distintas? Porque os animais sendo de espécies diferentes, eles teriam um tamanho diferente, força diferente, eles teriam peso diferente, e isso ia interferir no trabalho. Então, aquele jugo ali que prendia os animais com o objetivo de puxar um arado para ali lavrar a terra, trabalhar a terra, preparar a terra para o plantio, ou se não, puxar um carro. Mas para eles desempenharem essa função juntos, não seria possível, não sairia com eficiência, com êxito, se fossem animais de espécies diferentes. E agora, esse é um jugo desigual. E quando nós... Agora, passa para a próxima imagem, por favor. Agora, o jugo igual é quando ele é com animais da mesma espécie. Porque eles terão afinidade, terão a mesma força, o mesmo peso, a mesma força de trabalho, o mesmo modo de trabalho. Então, quando a Bíblia estabelece aqui, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, essa palavra jugo vem de uma palavra grega que significa pôr sob jugo com espécie diferente. Então, nós, cristãos nascidos de novo, nós não temos comunhão com as trevas, porque no trabalho desses animais, na caminhada, que o trabalho seria caminhar puxando um arado ou puxando um carro, esse trabalho ele não aconteceria com eficiência, não daria certo. Agora, com animais da mesma espécie, sim. Sim, senhor. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Pastor Anjo, entra. Entra em cena. As pessoas, assim, queremos louvar a Deus pela vida do Senhor, né? As pessoas pagam para ver sobre essa questão de jugo desigual, né? As consequências realmente são trágicas. Por exemplo, vem a Semana Santa, aí a mulher ou o marido fala: Semana Santa é na presença de Deus. Aí o outro decide viajar. Ou escola bíblica, ou escola bíblica, final de ano, ofertas, tudo relacionado às coisas de Deus e da igreja. O jugo desigual é contra, reverendo. Não é a favor. Então, tem pessoas que pagam para ver, né? E as consequências são trágicas, né? Dentro de um casamento. Não vale a pena. E outra coisa, né, pastores? Assim, né? Dando continuidade nessa fluência que está aqui, está fluindo. Está fluindo. Já está ou não está? Vamos até meia-noite hoje, porque um tema como esse, né? Então, o que é que acontece? A nossa igreja é assim. Vamos assumir. A nossa igreja crê assim. A nossa igreja vai assim. E nós vamos chegar no céu assim. Quer falar mais? Reverendo, eu estava vendo, se a gente ler o contexto de Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo também fala o seguinte, ele diz assim:
Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, a pessoa, se ela não entender que o Senhor pagou um preço por nós, e Deus, ele tem um sentimento de posse mesmo, né? Nosso espírito pertence a Ele, não somente porque Ele nos criou, mas porque Ele nos comprou. O nosso corpo pertence a Ele, porque Ele nos comprou. Aí você tem a questão da prostituição, mas no capítulo 7 tem essa questão, como o senhor leu lá, do casamento, e o apóstolo Paulo fala, contanto que seja no Senhor. O Senhor tem direito de posse. Pastor, isso é maravilhoso que está dizendo aí, porque eu creio, eu percebo, todos os pastores devem perceber, todos os membros que estão em qualquer parte nos alcançando, o grande problema é não querer meditar, pensar com mais profundidade sobre o significado da morte expiatória. O fundamento da nossa salvação em Cristo. Querer de verdade ter a mente penetrada pelo grande amor de Deus, quando Ele está salvando, ajuntando um povo através da cruz, e que foi pago um preço para nossa libertação, nossa redenção. Eu não consigo desenvolver qualquer ação sem pensar em que não se seja em torno de Cristo. Olha para cá. Os crentes de hoje, muitos deles perderam Cristo. Igrejas que perderam Cristo. Tem Cristo no nome, mas não tem Cristo no centro. Não tem a morte de Jesus. Dentro do que o pastor Celso está trazendo aqui, o Espírito Santo me leva a ler algo que eu já li aqui, e vou ler para vocês, não preciso nem abrir. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, não precisa abrir. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Então essas pessoas precisam de uma vez por todas fazer um autoexame se aceitaram Jesus de verdade, porque a partir daí ter o arrependimento e a verdadeira rendição completa. Quando se calcula que por causa de Cristo ganhamos a eternidade. Eu não tenho nenhuma expectativa com certas pessoas que dizem crentes ou pastores e que não mergulham na pessoa de Jesus Cristo. Eles são vazios, eles são superficiais, eles não têm nenhuma sensibilidade a nada. Então é preciso você perceber que essa é uma hora de urgência, é uma hora de definição, minha gente. Ouça o livro. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sem isso aqui, meu irmão, não tem nada, não muda nada. Por essa razão que o evangelho pregado neste púlpito é completo. Correto? Uma pessoa que seja convencida disto vai terminar esse namoro com um não cristão. Vai sair dessa relação, né, pecaminosa. Por causa de Cristo. E aquilo que o diabo te trouxe, você aceitou, e que vai trazer consequências na tua vida, pode ser substituído, porque quando você, como imita a Ruth na Bíblia, né? A Ruth olhou para o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Ela disse: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo, o meu povo, não foi? E ela foi lá, e lá Deus tinha preparado um Boaz. As pessoas, quando vão por esse lado, elas deixam claro que elas perderam a percepção do que é mais importante, está em Cristo. Amém? E elas
demonstram que se tornaram também incrédulas das promessas, porque diz que a esposa é presente que vem de Deus, bem como o marido é algo que vem de Deus. Mas essas pessoas fazem como Ló, olham para a direita e cobiça e dizem, eu quero as campinas, e depois o resultado é terrível. Por favor, não brinquem com este púlpito, porque aqui está a glória de Deus. Abrimos para você não um livro humano, não um manual de psicologia, mas o livro de Deus, o único livro que circula na terra com a chancela, assim diz o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor. É bom não desprezar a palavra do Senhor, aquele livro de Provérbios, Provérbios 13. 13, microfone para o pastor rapidamente ali, em nome de Jesus, nós estamos elétricos, vamos embora. Crentes, não desprezem a palavra do Senhor. Está quase conseguindo. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Repete. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Meu Deus, é Jesus. Não é, eu sei que faça por Jesus a escolha de Ruth. Olha para Deus. A relação com Deus é mais importante do que ser famoso, do que ganhar muito dinheiro, do que um casamento. E quando a pessoa busca em primeiro lugar o reino, as demais coisas serão acrescentadas, né? Um bom casamento. Casamento tem que ser um bom casamento, gente. Eu já falei sobre Bruce Lee, uma frase que eu decorei, daquele artista marcial. Ele diz que casamento é o seguinte, se você faz um mau casamento, é como entrar no inferno. Casamento é inferno ou é paraíso. Ele talvez sem saber o que estava dizendo, mas é uma grande verdade. Porque um jugo desigual é uma praga. Um quer uma coisa, outro quer outra coisa. E que herança vai passar para os filhos, né? A preocupação de Abraão lá era aquela, não, peraí, a gente, né, recebeu uma missão, recebeu um chamado, né? Temos que ordenar os filhos na mesma linha. Está lá em Êxodo, está lá em Gênesis 18, né, quando ele fala ali, depois daquele encontro ali, né? Então é passar de geração em geração, passar a missão, passar a evangelização, passar a contribuição para a obra, né? Devolver os dízimos, fazer ofertar. Meus amados, nós vamos, em nome de Jesus, combater com a palavra de Deus toda indiferença. Temos que aceitar o que diz a palavra de Deus. Olhe para quem está ao teu lado. Olhe para você mesmo. Porque hoje tem a distância social. Mas conversa assim, Senhor. Fala assim, Senhor, que pregação. Fala, Senhor, que palavra é essa? Pastor Celso, que palavra é essa? Nós louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo, pela sua instrumentalidade, como ele protege o rebanho que Deus lhe confiou. Nós estamos em boas mãos. Nosso pastor é fiel a Deus, ao seu chamado e à palavra do Senhor, né? Como nós temos observado. Meus amados, depois de ter, olha só, a partir de Coríntios, não é isso? Casamento desde que seja no Senhor. Princípio, né, de conservar os interesses de Deus, lá em Gênesis. Depois, a lei, a legalidade que vem em Êxodo e Deuteronômio. Não é isso? Depois desse entendimento todo sobre casamento misto, né, e julgo desigual. Agora uma parte histórica. Uma parte histórica.
E essa parte histórica é porque nós vamos observar. Observe, tá? Observe. Vale a pena, tá, gente? Vale a pena. Observe o que aconteceu em um período da história com o povo judeu. Louva a Deus pela vida do nosso reverendo. Nós vamos entrar agora numa parte da Bíblia onde se encontram os livros de Esdras e Neemias. O que acontece? Vocês sabem que o povo de Israel estava exilado na Babilônia. E lá ficaram 70 anos porque pecaram contra o Senhor. Os profetas falaram e eles não ouviram. Mas também estava previsto que o povo de Israel voltaria à sua terra depois de 70 anos. E os livros de Esdras e Neemias tratam disso. Esses dois livros contam 100 anos da história de Israel. Os 100 últimos anos da história de Israel na Bíblia. Bom, o que acontece? Esses dois livros falam de 3 etapas da volta do povo. Então, em 535 a.C., o povo voltou com Zorobabel para construir o templo, reconstruir. Quando foi em 458 a.C., teve uma segunda etapa agora, que o povo vem com Esdras para reparar o templo. Quando foi a terceira etapa, em 446 a.C., então vem Neemias com outro povo, com mais gente do povo de Israel, para então reconstruir os muros, as muralhas. Muito bem, o tempo passou. E quando então surge o sacerdote Esdras, em 458 a.C., ele veio então para ensinar a lei. E ele ensinou a lei ao povo. Ora, mas mesmo com todo aquele ensinamento da lei, o que foi que aconteceu? No capítulo 9 do livro de Esdras, pode, por favor, Vamos abrir a livro, Bíblia? por favor. Por favor, abrir o livro sagrado. Em Esdras, capítulo 9, tá? Esdras vai ser informado que o povo comete um pecado grave. Vamos ver então, a partir do versículo 1. Diz assim, podemos ler? Esdras, capítulo 9, versículo 1, diz assim: Ora, quando essas coisas estavam feitas, os príncipes vieram até mim dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes levitas não se separaram das abominações dos povos das terras, a saber, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Olha o versículo 2, o que ele vai falar: pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, de modo que a semente santa tem se misturado com os povos daquela terra. Sim, a mão dos príncipes e soberanos que foram os primeiros nessa transgressão. Então Esdras recebeu a notícia. Qual notícia? Que o povo de Israel, os príncipes e sacerdotes, estavam se casando com mulheres de outros povos. Qual foi a reação do sacerdote Esdras? Olha só, a semente santa se misturou com outros povos. Então o versículo 3 diz assim: e quando eu ouvi esta coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e senti-me atônito. Esdras, então, como sacerdote, começou a orar e a pedir perdão pelo povo. Por quê? Porque houve grande mal em Israel. Ele fala no versículo 4, ó meu Deus, estou envergonhado e confuso, erguei meu rosto a ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades estão aumentadas sobre a nossa cabeça. Esse ato de casamento misto foi chamado por Esdras na Bíblia de iniquidades. As iniquidades de Israel aumentaram. Bom, ele faz uma oração extensa. E aqui no versículo 10, ele então fala o remédio que o povo tinha que fazer. E aonde que o povo transgrediu? Olha só o versículo 10. Pastor, antes do versículo 10, só uma ajuda aqui, Sim, senhor. Que me chamou muita atenção, porque a igreja de hoje, a igreja do pós-modernidade,
parte dela tem ficado muito insensível a pecado, né? A quebra da lei de Deus, sabe? É uma coisa que a gente percebe horrível hoje, não é? E é muito interessante, como você vinha falando de Esdras aí, e vai continuar falando, que diz assim no versículo 5, na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse, meu Deus, estou confuso, envergonhado, para levantar a Ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. E a nossa culpa cresceu até os céus. Desde o dia de nossos pais até hoje estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues. Olha só as consequências, né? O próprio cativeiro babilônico, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, e para dar-nos estabilidade do seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus, e para nos dar uma pouca de vida em nossa servidão, porque somos servos, porém, na nossa servidão não nos desamparou nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Pega lá, vai lá. E aí a gente vai aqui no versículo 10 em diante, quando ele fala, e agora, ó Deus nosso, o que diremos depois disso? Porque abandonamos os teus mandamentos, os quais tu tens ordenados pelos teus servos, os profetas, dizendo, a terra a qual vós ides possuir é uma terra imunda, com a imundície dos povos da terra, com as suas abominações, que a encheram de uma extremidade a outra com a sua impureza. Olha o versículo 12. Agora, portanto, não deis as vossas filhas aos filhos deles, nem tomeis as suas filhas para os vossos filhos, nem busqueis a paz ou as suas riquezas para sempre, para que vós possais ser fortes e comais o bom da terra e deixei por herança para os filhos para sempre. Esses versículos aqui, do 10 ao 12, ele está lembrando do que foi dito na lei. Quando ele fala no versículo 11 e o 12, que os profetas pregaram, o versículo 12 inteiro, ele está falando de Êxodo capítulo 34, versículo 11 ao 16. E também está falando do livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3 em diante. Ou seja, ele lembra da lei, ele lembra da ordem. Interessante que isso tudo aconteceu aqui 458 anos antes de Cristo. Ele lembra de uma lei que foi dada a Moisés em 1400 antes de Cristo. 1000 anos depois é a mesma mente, é a mesma lei, é o mesmo Deus, é a mesma palavra que fica, é o que nosso reverendo está pregando aqui. Essa mesma palavra não mudou. Foi isso que aconteceu na época de Esdras. E aí Esdras, então, convocou todo mundo. Olha, em 3 dias eu quero ver todo mundo aqui, sob pena de quem não vier, vai perder suas posses, porque nós vamos dar, então, a palavra de Deus. Bom, no capítulo 10, então, eles ficaram com muito medo. No versículo 1 diz assim, ora, quando Esdras orou, e quando ele confessou chorando e lançando-se no chão, diante da casa de Deus, ajuntou-se ali com ele uma muito grande congregação de homens e mulheres e crianças de Israel, porque o povo chorava muito amargamente. E Secanias, o filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, disse a Esdras, temos transgredido contra o nosso Deus, e temos tomado esposas estranhas do povo da terra. Todavia agora há esperança em Israel acerca dessas coisas. Ou seja, eles se arrependeram. E quando há arrependimento, há atitude. Qual foi a atitude? Versículo 3. Agora, portanto, façamos um pacto com o nosso Deus, para despedirmos todas as esposas, e os que delas são nascidos de acordo
de acordo com o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante do mandamento do nosso Deus, e faça-se segundo a lei, ou seja, a palavra de Deus em primeiro lugar. E o que foi que aconteceu? Vamos lá então para o versículo 17. O desfecho dessa situação em Esdras, capítulo 10, versículo 16, para a gente entender melhor. E assim fizeram os filhos do cativeiro, e Esdras, o sacerdote, com alguns chefes dos pais, segundo a casa dos seus pais, e todos eles pelos seus nomes, foram separados. E se assentaram no primeiro dia do 10º mês para examinar a questão. E eles concluíram com todos os homens que haviam tomado esposas estrangeiras no primeiro dia do primeiro mês. E entre os filhos dos sacerdotes foram achados quem tinha tomado esposas estrangeiras, a saber, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, os seus irmãos Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. E deram-se as mãos, prometendo que despediriam as suas esposas, e sendo culpados, eles ofereceram um carneiro do rebanho pela sua transgressão. A palavra de Deus fez efeito, eles se reuniram, deram as mãos e fizeram um pacto que ia acabar com aquele casamento misto. E assim foi. Aí, reverendo, passaram-se 12 anos, entra Neemias. Neemias foi reconstruir os muros. E quando a gente vai lá no final do livro de Neemias, pode abrir Neemias 13. O que vai acontecer? Deus usou Neemias 13, no capítulo 20, versículo 23, 21 em diante. Quando Neemias chega lá, e é usado por Deus para reconstruir o muro, o povo de Israel então se volta para a palavra. Aí daqui a pouco, no final do livro de Neemias, ele volta para Jerusalém e vê uma bagunça. O que acontece? Versículo 21. Então eu testifiquei contra eles e disse-lhes: por que vos alojeis próximo da muralha? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daquela hora em diante eles não vieram mais no sabate. Eu ordenei aos levitas que eles deveriam se purificar e que deveriam vir guardar os portões para santificar o dia do sábado. Lembra-te de mim, ó Deus, acerca disso, e poupa-me de acordo com a grandeza da tua misericórdia. Olha só, naqueles dias vi também os judeus que haviam se casado com esposas de Asdod, de Amon e de Moabe. E os seus filhos falavam metade na fala de Asdod e não conseguiam falar na língua dos judeus, mas de acordo com a língua de cada povo, até para os filhos, teve consequência para os filhos. Um casamento misto traz consequência para os filhos. A quem eles vão ouvir? Vão ficar metade, não pode. Aí fala: e eu contendi com eles, e os amaldiçoei, e feri algum deles, e arranquei-lhe os cabelos, e fiz que eles jurassem por Deus, dizendo: vós não dareis as vossas filhas aos filhos deles, tampouco tomareis as filhas deles para vossos filhos, para vós mesmos. Olha o que ele vai falar: não pecou Salomão, rei de Israel, por essas coisas? Lembraram do livro de Reis. Todavia, entre muitas nações, não havia rei como ele, que fosse amado pelo seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel. Contudo, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Então atentaremos a vós para fazer todo esse grande mal, olha como é que ele chama, grande mal, para transgredir contra o nosso Deus, ao vos casardes com esposas estrangeiras. E aí Neemias ataca veementemente, reverendo, a questão do casamento misto. Nós estamos numa época vivendo uma pandemia, uma tragédia, uma peste, uma praga. O mundo não sabe o que fazer. Deus está nos dando oportunidade. Desviado, volte para Jesus. Aqueles que estão sempre ouvindo o Evangelho e adiando, postergando, não é? E se entregue a Jesus Cristo. O tempo está passando. O tempo está passando.
e os crentes, que possamos realmente assumir Deus. Deus que nos assume em Cristo, falta a gente assumir seus mandamentos, assumir a sua conduta. Como podemos continuar prevaricando quando é dito que ao se casar, se querem casar, casem-se, né? Contudo que seja no Senhor. Olha, Deus nos ama. Ele colocou no nosso coração essa mensagem. Já são 3 terças-feiras. E hoje tocou nessa área. Que ninguém desse ministério ou dessa igreja tolere, que veja como uma coisa banal, uma coisa, não é? Sem importância, esse tema. Que os jovens, que os adolescentes, né, e qualquer pessoa de qualquer idade, venha temer este Deus. Mundo é mundo, igreja é igreja. Sempre foi assim. Estamos aqui temporariamente, vamos avançar. Estamos aguardando a volta do Senhor. Vamos buscar a pessoa do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Se interessar pelas Escrituras, a Bíblia, ler a Bíblia diariamente, para ser transformado, né? Ser renovado na leitura da Bíblia. Vamos sonhar, se o Senhor é o centro, não é? Então o casamento, quando houver, seja para a glória de Deus. Né? Casamento entre um filho e uma filha. Glória a Deus. Amém? Casamento entre um filho de Deus e uma filha de Deus. Não é? Está claro aqui a palavra. Olha que eu comecei do Novo Testamento, comecei de propósito. Deus orientou, começa lá. Porque tudo que foi passado mostrou como é que Deus sempre teve o povo, né? Começa com Israel, e como Deus deu aquela orientação e que segue para nós hoje. Foi muito claro aqui. Que as filhas de Deus não queiram nenhum assunto com o filho do capeta. E vice-versa, que os filhos de Deus também não queiram. Se é para casar, que seja no Senhor. E tem uma outra parte delicada, meus irmãos, algumas coisas estranhas também, alguns casamentos que vai ser um outro tema, que é justamente diz respeito, por exemplo, à não valorização de fazer a coisa diante de Deus, com a presença de irmãos santos, né? E o ministro, né? O ministro que seja nomeado para fazer esse casamento. Então tem umas ideias esquisitas, né? Eu entendo o seguinte, que o casamento tem a parte civil e tem a parte, não é, espiritual. Quem está entendendo? Amém, amém? Quer dizer, todos nós aqui, né, pastor, quando nos casamos, teve a parte civil lá do cartório, né? E todo mundo estava ansioso para chegar no altar diante de quem fosse fazer o casamento. Então ninguém deve concordar com quem quer que seja, que começa a achar outra coisa. E depois querer chamar o pastor fazer uma oração. Não vamos mandar pastor nenhum fazer oração. Eles querem ditar, pastor. Quer ditar o negócio. Sim, senhor, é um absurdo a pessoa não ter pelo Senhor. Porque o ministro, né, ele tem uma investidura. Mas é ao Senhor que se despreza, não é ao ministro. Então, quando uma pessoa, né, diz, vou casar
no civil e já se sente casado, sendo da família de Deus, e despreza o altar, é diferente de Abraão. Esse pessoal é diferente de Abraão, é diferente de Isaac, é diferente Então de a gente precisa, sabe, tomar posse do fundamento, né? E dizer, olha, você não está certo, não. Você não ouviu a palavra? Ouviu a palavra. Vocês não são os dois da igreja? São da igreja. Vocês não fizeram o CPM? Que conversa fiada é essa, que casa no civil e vai viajar para a lua de mel? Meu irmão, passa aqui para receber agora, né, a bênção de Deus, acabou. E não vem pedir pastor para fazer essa hora. Nós queremos assim, manda pastor para orar e a gente já está indo. Ah, vai sem a nossa oração, meu irmão. Sabe por quê? Porque tem um protocolo. Que história é essa desse tipo de crente que não quer se render e se submeter, né, a um protocolo, pastor? Terrível. É bom, né, Severino? Sei que o senhor deve pregar outro momento sobre isso, É. mas, por exemplo, né, o casamento, ele simboliza o encontro da igreja com Cristo. Né? Paulo fala que quer apresentar a igreja, ele se esforçava para apresentar a igreja a Cristo como uma noiva ataviada. E você vê as pessoas não têm nenhum protocolo, elas não querem dar valor ao matrimônio. Todo mundo, pastor, sob qualquer circunstância, deveria querer vir ao altar e receber a bênção de Deus. Todo mundo, sob qualquer circunstância, né? Porque eu quero fazer esse adendo, né? Agora, a gente até, né, não iria, ou não vamos, entende? Fazer uma exigência, e vou dizer a condição. A pessoa se amigou, a pessoa vem amigado, lá de fora. Não conhecia a palavra, não conhecia nada, um dia aceitou a Jesus, sempre teve isso na igreja, teve ou não teve? Os amigados. E vieram assim, ficaram meio bobo, aceitaram a Jesus, tal, etc, né? Aí ouve a palavra, correto? Então, eles vieram de lá, eles já estão morando juntos. Eles já têm até filhos. Mas ficaram temendo a Deus e querem casar logo, resolver, para poder sair daquela parte, né? Quer dizer, nós não vamos, assim, obrigar que eles têm que vir fazer. Porque eles já vêm, né? Ele já vem numa vida, né, de clandestina e constituíram família. Entenderam ou não, irmão? Mas você solteiro, os dois crescendo, os dois na igreja, ouvindo, e diz, nós vamos fazer o civil e depois vamos viajar, vamos para a lua de mel. O pastor vem para orar. Não vai, não. Do meu ministério não vai. Estou avisando. Eu até acho que o outro caso também pode, né, receber a bênção, tal, até como oportunidade de pregar para outros, tal. Mas são situações diferentes, entendeu, pastor? Sim, senhor, velho. Vocês entenderam? Sim, senhor. São situações diferentes. Então, os irmãozinhos aí entendam o seguinte, que nós estamos querendo que o nome do Senhor seja glorificado e que sejamos modelo para o mundo. Tá ligado, gente? Vamos em frente? Vamos amando Jesus? Vamos ou não vamos? Vamos fazer uma oração para encerrar. Queria agradecer a Deus, o Espírito Santo, que nos deu esse momento aqui. Amém? Tem pessoas muito atrevidas com Deus, né? Tem pessoas muito atrevidas dentro das suas conveniências. A gente precisa tomar cuidado, não? O pastor Evandro apresentou aqui essa parte, né? Essa parte de como você vê como é que eles ficaram sensíveis a não terem respeitado, né? Então, vamos orar para que na igreja de hoje aconteça mais esse temor, né? Vocês entenderam ou não? Amém? Senhor, meu Deus, tem misericórdia de nós. Abençoe o nosso povo em toda parte. Abençoe o nosso povo em toda parte. Nossos irmãos em toda parte.
E que a palavra seja a nossa medida, nosso parâmetro. Nada mais que a palavra. Glória a Deus. Desde o ano de 1980, 31 de outubro de 85, né? Nós assumimos o compromisso de levar a nossa igreja a ser uma potência missionária. Então, tanta coisa boa para a pessoa se ocupar, né? Querer o projeto Jovem Adolescente Ação, está frutificando, né? Então, não se perca, não, se envolva na juventude. Ser um líder de projeto, né? A Daiane está ali, né, Daiane? A Daiane parece que desde 11 anos ou 12 anos? Com 12 anos já começou a dirigir reunião lá em Itaipu, né? Então, os jovens adolescentes se ocupem, né? Se ocupem com Deus, né? A vida cristã, né, pastor, é a fonte da juventude, né? Pastor Celso, né, dos 15 anos se ocupou, Sandra, tantos outros, né? Amém? O Anderson, olha o Anderson ali. Tantos outros. Então, tem muita coisa boa para fazer, é estudar, né? Enfim, para a glória de Deus, né? Casamento do jeito de Deus, para a glória de Deus. Amém? Meu Deus abençoe essa nação, presidente da República e seus ministros. Abençoe, meu Pai, os governantes, todas as casas legislativas, inclusive o Supremo Tribunal Federal e todas as instâncias da Justiça. Abençoe os senhores ministros e suas famílias, Senhor, e seus assessores. Meu Deus, o Senhor abençoe, meu Pai eterno, o prefeito da nossa cidade, o Washington Reis, sua família, toda a família Reis, seu secretariado. O Senhor abençoe o Crivella também, né? Abençoe suas famílias e abençoe a nossa igreja, e nós estamos buscando a Tua face, direção do Espírito Santo. Abençoe, 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 abençoe todos os meus amados irmãos em Cristo, todos os nossos queridos irmãos no Senhor Jesus. Glória a Deus. Ô Lucas, depois você procura a gente aqui, tá? Depois do culto aí, tá? Pastor Alex, dá um pulinho aqui também, tá? Obrigado. Em nome de Jesus. Meus amados, nós amamos as ovelhas, né? E sentimos saudade de ver essas pessoas. Eu queria mandar um abraço para todas as ovelhas, abraçando a nossa irmã Neuza Nazari. Irmã Neuza, beijo, saudade. Que Deus abençoe a senhora mais e mais. Glórias a Deus, né? Louvado seja Deus. A minha amada presbítera Maria, minha intercessora, que Deus abençoe a senhora mais e mais também. Abençoe toda a igreja mais e mais. Olha, e vamos assim agarrar a palavra e dizer: Senhor, quero esconder a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Senhor, muito obrigado por todos que vieram e todos que estão em casa. Receba um beijo, um abraço, tá? Que o amor de Deus, Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a proteção seja com todos que amam e aguardam a vinda bendita do Senhor. Você dá, eu ia mandar dar um abraço, olha, gente. Faz assim, um abraço é assim, ó. Tá? I love you, beijos. Orem por mim para que eu seja mais cheio do Espírito Santo. Ora pelos 300 pastores. Obrigado, Jesus. Eles cantam agora mesmo.